você é a DPO, aqui responsável do DPOnet. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é de fato o DPO, né, o carregar de dados, onde ele pode atuar e quais os conhecimentos que são importantes que ele tem ali para atuar nessa área. Não, vamos lá. O DPO ele foi uma das figuras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Na lei não existe esse termo, DPO, muitas pessoas procuram e não encontram, mas ele é um termo da Lei de Proteção de Dados Europeia e aqui para o Brasil ficou com o nome de encarregado, apesar de algumas pessoas acharem que tem diferenças, existe essa semelhança mesmo em relação ao DPO encarregado de dados. O que acontece? O que faz um DPO, né, no seu dia a dia? Quais são as atribuições dele? A lei ela traz poucos direcionamentos sobre a atribuição do DPO, que seria basicamente servir como um canal de comunicação para os titulares de dados, entre os titulares de dados, os agentes de tratamento e a própria ANPD. Se houver algum problema que a ANPD precise acionar, ela vai acionar diretamente o DPO, mas o principal papel seria conduzir um processo de adequação dentro de uma empresa. E essa é a maior dificuldade dentro do DPO, né? Porque um processo de adequação ele envolve muita coisa, ele é muito mais do que um mapeamento, que faz parte desse processo de adequação, que o DPOnet consegue facilitar muito, porque de fato quem tem que fazer isso de forma muito esmiuçada acaba que demanda muito tempo e as pessoas não têm como parar suas funções habituais para ficar só por conta do mapeamento, né? Então, para além disso, o que eu entendo que é a maior dificuldade da tarefa de um DPO é de fato conseguir trazer a cultura da proteção de dados para dentro de uma empresa. Então, ele é um profissional multidisciplinar, porque ao mesmo tempo que ele tem que entender quais são as demandas que a LGPD traz, até mesmo questões contratuais, etc., ele também tem que saber um pouco sobre medidas de segurança da informação, ou ter profissionais que o auxiliem nisso, entender um pouquinho de processos também, que ajuda a facilitar, ajuda a realizar esse mapeamento. Então, o DPO, ele parece ali, essas 3 letrinhas, parecem ser bem simples o papel dele, mas é um profissional que ele precisa ser extremamente bem orientado, que consiga ter esse perfil de fato multidisciplinar, que tenha conhecimento técnico abrangente mesmo. Daí, com a sua experiência prática, conta também assim um pouco pra gente como que é de fato o dia a dia desse DPO, do encarregado de dados dentro de uma empresa. Legal essa pergunta, Pri. É um dia a dia bem corrido, principalmente num DPO terceirizado, né? Como é o DPOnet, a gente atende demandas de várias empresas. Então, por exemplo, se chega um contrato com cláusulas de proteção de dados para um cliente nosso, a gente avalia porque se esse cliente pode ou não assinar esse contrato, se ele pode ali estar de acordo com as obrigações que estão ali inseridas. E pode parecer bobeira, muitos clientes até falam, não, eu vou assinar, mas o que a gente precisa prestar muita atenção? A questão da responsabilidade, por exemplo. Existem muitas empresas no mercado que elas estão jogando toda a responsabilidade de eventual incidente de dados em cima de outros parceiros, de fornecedores. Então a gente precisa ficar muito atento, por exemplo, a esse tipo de questão, se está delimitado corretamente, como prevê na LGPD, dentro desse contrato. Para além disso, a gente também avalia projetos que os nossos clientes pretendem fazer, por exemplo, campanhas publicitárias que envolvem pessoas, envolvem clientes, como lidar com a proteção de dados nesse sentido, ou mesmo questão de sistema de ponto, eu posso continuar medindo ponto ou não, em que medida? Então, todas essas dúvidas envolvendo proteção de dados, a gente presta o auxílio aos nossos clientes. Você acha que é importante, você entende que é interessante que ele tenha algumas ferramentas, vamos dizer assim, que são fundamentais para a sua atuação? E se sim, quais seriam elas? Olha, Pri, é imprescindível, assim, porque o que acontece? A LGPD, ela traz algumas obrigatoriedades para os agentes de tratamento.
Por exemplo, a NPD ela tem o direito, se caso ela entender que é pertinente, de solicitar um relatório de impacto de proteção de dados. E aí, esse agente de tratamento vai ter que providenciar. E ele vai acionar o seu DPO, né? Falando, olha, o órgão de fiscalização está me pedindo esse tal desse RIPD, o que eu faço? Esse é um documento extremamente complexo que você não consegue fazê-lo do dia para a noite em 48 horas, nem em uma semana. E o que o DPO-Net faz? Como você já tem os seus processos mapeados, já tem calculado o próprio risco de cada atividade, a gente consegue, por exemplo, gerar esse RIPD com apenas um clique. É uma funcionalidade que a gente tem. É um milagre? Não é um milagre. A questão ela é muito simples. Como todo o seu projeto de adequação ele já está muito evoluído, você já tem os seus processos ali pré-mapeados, validados, com risco calculado, é muito fácil o sistema gerar essa documentação já completa e aí você não corre risco de perder nenhum prazo ou de esquecer alguma informação, porque você já viu, né? Na pressa a gente acaba fazendo as coisas pela metade. Além disso, se acontece algum incidente na minha empresa, mesmo que eu não tenha que notificar a NPD, eu preciso ter a gestão desses incidentes, que é uma funcionalidade que o DPO-Net oferece, que é fundamental para qualquer DPO. Inclusive, a gente tem muitas empresas que são nossas clientes, que elas mantêm um DPO interno e contratam a gente como plataforma, justamente porque a gente presta esse auxílio. Aconteceu um incidente, como eu estava falando, o DPO ele precisa detectar com muita rapidez e assertividade onde aconteceu esse incidente. Como é que eu vou saber isso se eu não tenho todos os meus processos mapeados? Se eu não sei exatamente por que setores percorrem aquele dado que foi vazado de alguma forma indevida, vamos colocar assim. Então, o DPO ele vem como essa plataforma que auxilia muito o DPO. Se algumas empresas, por exemplo, não puderem, né, ter um DPO interno, seja por uma questão de custo, seja por uma questão de que não acham pertinente ou necessário, a gente também faz o serviço de DPO. Então, a gente vai prestar esse auxílio até de forma mais próxima, se necessário for. Daí uma dúvida que o pessoal tem muito também. Tem alguma inscrição que o encarregado de dados, o DPO, precisa, por exemplo, estar inscrito na NPD, ter alguma certificação específica? Tem alguma coisa desse tipo? Muito legal essa pergunta, Pri. O que acontece? A profissão do DPO ela já tem CBO. Então, mas para haver algum tipo de exigência, precisaria de uma lei. E hoje no Brasil a gente não tem nenhuma lei que regulamente a profissão. De forma que não tem como haver nenhum tipo de inscrição, exigência. A gente pode fazer um paralelo com a própria OAB e os seus advogados. Existe uma lei federal que regulamenta a profissão de advogado, que exige que para a pessoa exercer essa profissão, ela precisa passar numa prova, ser portadora da carteirinha, ter a sua OAB. Hoje, para o DPO, a gente não tem esse tipo de registro. O que existe são algumas certificações privadas em que essas empresas elas oferecem cursos, elas realizam provas e aí você tem a sua certificação como DPO, mas não é exigido para realizar, para exercer a profissão de forma geral e nem a NPD tem nenhum tipo de parceria com nenhuma certificação, seja pública ou privada até o momento. O que não deixa de ser muito interessante é que quem vai exercer essa profissão realize muitos cursos, né? Tenham essas certificações, porque é uma profissão muito nova, que a gente não encontra tanto respaldo, então ser treinado por pessoas que têm experiência é muito importante, é de uma valia muito grande, mas obrigatoriedade não há. E se ficou alguma dúvida sobre o DPO, a carreira que existe em torno dessa nova profissão, vocês podem procurar o DPO-Net, pode fazer os seus comentários aqui embaixo, que a gente vai estar muito feliz em responder vocês. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo com a sua dúvida.